E aí, pessoal, tudo bem? A intenção desse vídeo é mostrar como a gente poderia utilizar o MATCAD para resolver um- alguns tipos de exercício que depende de utilizar a tabela, tá? Então, os exercícios que a gente vai precisar aí, cilindro curto ou cilindro infinito, e aí a gente vai resolver eles via equação, tá? Em vez de ficar utilizando a- as tabelas para resolver. A gente vai manter no formato de transferência de massa, então continuando utilizando o ELT, mas óbvio isso tem analogia com transferência de calor. Nada impede da gente utilizar também para transferência de calor esse conhecimento, certo? Então, bora lá. Então, pessoal, aqui, como eu havia dito, vai ser um exercício retirado do ELT também. O link, disponibilizo depois esse PDF para vocês, como já é de costume. É o capítulo 27, continua sendo difusão molecular em regime não estacionário, né, transiente. Só que agora, em vez de a gente trabalhar com... Até então a gente tinha trabalhado no máximo com semi-infinito, né? E agora a gente vai começar a entrar para cilindro infinito e cilindro curto. Aí a, aumenta um pouco a complexidade. Então, vamos ler o exercício para a gente começar a resolução. Então, considere o material absorvente na forma de um cilindro projetado para remover seletivamente o soluto A da solução. A absorção do soluto A pelo material absorvente homogêneo é limitada pela difusão molecular. Adicionalmente, o absorvente tem uma afinidade maior para o soluto A quando comparada com a solução em seu entorno, que é descrita pela relação linear de equilíbrio, te dá uma relação aqui, CA igual a K, C maiúsculo linha A, em que Ca é a concentração molar de A no absorvente e Ca' é a concentração molar de A no fluido que envolve o material, e K é o coeficiente de partição para o soluto A entre o fluido e o material absorvente. A solução no seu entorno está bem misturada e tem uma concentração constante, Ca infinito, de 2, o coeficiente 2 gramas mol por metro cúbico. O coeficiente de difusão de A no material absorvente homogêneo é 4 vezes 10 a menos 7 centímetros quadrados por segundo, e o coeficiente de partição 1,5 centímetros cúbicos de fluido por centímetros cúbicos de absorvente. Então, é uma dimensional, tá? O pellet absorvente cilíndrico tem 1 centímetro de diâmetro e 5 centímetros de comprimento. Inicialmente não há soluto A absorvido no material absorvente. Muito bem. Suponha que os efeitos de bordas associados com os de extremidades do cilindro podem ser desprezados. Então, a gente vai considerar aqui, nesse caso, o que ele está falando é que a gente vai considerar ele como um cilindro infinito. Com essa suposição, qual o tempo em horas necessário para que a concentração do soluto A atinja o valor de 2,94 gramas por centímetros cúbicos, a uma profundidade de 0,4 centímetros a partir da superfície do cilindro? Prestem bastante atenção nisso. É 0,4 centímetros da superfície e não do centro. Então, esse valor aqui não é o Rzinho, tá? Não é a sua variável R. Por quê? Porque a variável R ela parte do centro. Então, para eu achar o R aqui, eu vou ter que fazer o valor do raio, que é 1 dividido por 2, 1 centímetro dividido por 2 vai dar 0,5. 0,5 menos 0,4, o meu R vai ser 0,1 centímetro. Mas a gente vai resolver aqui. Aí repito os cálculos para o item A, só que agora considerando os efeitos de borda. Isto é, para a difusão bidimensional. A posição radial continua sendo 0,4 cm a partir da superfície cilíndrica
e a posição axial é 1 centímetro a partir da extremidade do cilindro. Então, a letra A, cilindro infinito, a letra B, cilindro curto. Vamos lá? Eu vou definir todas as variáveis, DAB, CA, T, que é o que ele quer saber, nos dois casos. CA infinito, 2 mol por metro cúbico. CA0, ele me fala que o CA0 inicialmente não tem nada no pellet, né, no meu absorvente. O coeficiente de partição. O raio é 1 centímetro dividido por 2, né? Ele me dá o diâmetro aqui. E aqui eu faço a minha variável Rzinho. O que é o Rzinho? Então, está partindo do centro, vai ser o valor do raio menos 0,4. Isso vai dar R igual a 0,1. Eu não coloquei aqui, mas só para vocês verem, igual 0,1. Deixa eu pôr em centímetro aqui. Tá? Não vou deixar aqui porque não vai encavalar. Qual que é a concentração de A na superfície? Eu vou utilizar a informação que ele me deu. CA infinito vezes o K, que é o coeficiente de partição. Vai dar 3 mol por metro cúbico. Ele me dá uma informação que inicialmente a gente pode achar com a informação despretensiosa, mas ele fala que a solução no entorno ela é bem misturada e tem concentração constante. O que ele quer me dizer é que não existe uma resistência à convecção. Então, por ela ser bem misturada, então ela não vai te trazer resistência à convecção, porque ela vai ter um valor constante, essa concentração vai ser constante e em todos os pontos nesse absorvente, nessa superfície dele, né? Se você for utilizar o método gráfico, então o que eu estou te falando é que o M lá no gráfico vai ser igual a 0, tá? Quando você for pegar as cartas de Heisler ali para utilizar. Mas a gente vai utilizar pela função transcendental para o cilindro infinito. Vamos só lembrar qual que é essa função? Então, a função transcendental para cilindro é essa aqui, ó. A gente vai precisar do J1 e do J0, que são as raízes da função de Bessel, de primeira e de primeira ordem, tá? E aí, essas funções, essas raízes da função Bessel, você pode utilizar uma tabela para ver, que geralmente a gente utiliza quando é prova, essas coisas, a gente acaba tendo que disponibilizar a tabela. Aqui a gente consegue calcular esses valores, que a gente tem essas funções aqui descritas. Função Bessel. Cadê lá? J1 e J0. E eu preciso resolver, a minha relação para resolver ela é via BIO. Então, essa raiz aqui, ó, para eu achar essa raiz, esse lambda n, eu vou precisar de ter uma noção de BIO. E ele não me deu informação de BIO. Mas o que acontece? Qual que é a fórmula de BIO? Então, eu coloquei aqui o BIO de massa, é o Kc vezes R sobre DAB. Para ficar mais fácil, deixa eu abrir uma folha de cálculo aqui. O BIO, ele vai ser a relação da resistência nesse caso, a gente está trabalhando com massa, vai ser resistência à difusão sobre a resistência à convecção. O que é resistência à difusão? Vai ser essa distância, no caso R,
R0 sobre o coeficiente de convecção, né? Partição. Dividido por 1 sobre resistência convectiva. Aqui é DAB, pessoal. Aqui de cima é difusão, tá? DAB. Aqui que vai vir o K. Aqui embaixo, sim, é convecção. Então, se eu não tenho uma resistência, e minha resistência à convecção ela é muito baixa, tende a zero, o que vai acontecer aqui? Isso aqui tende a zero, esse número vai crescer muito. Então, a resistência à convecção tende a zero. O BO, então, vai tender a um número muito grande. Tá? Praticamente é isso que a gente precisa saber. Só organizando aqui, então, a gente vai ficar com cada cilindro, né? R0 sobre DAB. Vamos ver se é isso que a gente tem lá. KCR0 sobre DAB. Esse é o BO de massa. Então, eu vou precisar de um BO alto. Então, como eu disse aqui, o BO tende ao infinito, pois a resistência à convecção ela é nula, ela tende a zero. Um BO igual a 100 já é um valor muito grande. Então, aqui eu tirei a tabela, né? A tabela. Deixa eu só colocar qual que é o nome o número da tabela aqui. Tabela 4.2. 4-2. Então, ali na tabela 4.2, olha o que a gente tem. Vamos olhar um BO grande. Um BO grande é próximo de 100. Quando ele tende ao infinito, a diferença já começa a ser bem pequena, tá vendo? Então, um BO grande já seria um valor de 100. Eu, para extrapolar, joguei um BO de 10.000. Só para falar, esse BO é muito grande. Usei um chute inicial de 0,01. Utilizei a função transcendental aqui, a equação transcendental. Então, vou até mudar aqui porque tem uma igualdade ali. Então, ela é uma equação transcendental, é igual ao BO aqui, esse valor de BO. Da onde eu tirei esse intervalo? Esse intervalo eu tirei dessa tabela aqui também. Vamos olhar aqui para o cilindro? O cilindro, os valores de lambda 1 variam de 0,14 até 2,4. Eu coloquei 0,1 a 3. Então, a minha raiz ela está nesse intervalo. Achei minha raiz para essa função. O que acontece? Eu já consigo... A gente pode vir aqui e só conferir 2,405. 2,405, está aqui. Ó. O que a gente pode... O que a gente vai fazer com esse valor agora? Agora a gente pega esse valor e substitui nessa função aqui. O que acontece? Essa função é um somatório de n igual a 1 até infinito. Só que eu consigo truncar esse somatório no primeiro termo, se o meu Fourier for maior que 0,2. Inicialmente, eu vou considerar que esse Fourier é maior que 0,2 porque eu acredito que esse tempo vai ser grande. Tá? Então, eu vou partir desse pressuposto. Esse tempo ele não vai ser tão pequeno para que esse Fourier for menor que 0,2. E depois, no final, o que eu faço? Eu comprovo se realmente o meu Fourier deu maior que 0,2. Tá? Então, eu trunco no primeiro termo. E aí, eu vou achar a raiz, que eu quero saber o tempo, né? Eu acho a raiz do t aqui, ó. O tempo está aqui em cima, tá?
eu acho o t, coloco aqui o intervalo de tempo que isso vai acontecer aí, que pode acontecer, para ajudar na resolução. E eu acho o tempo aí de 129 horas, aproximadamente 130 horas. Vamos ver se o Fourier deu maior que 0,2? Fourier é o quê? DAB vezes T sobre R ao quadrado. R0, né? O raio, o valor do raio ao quadrado. Deu 0,748. Então, o Fourier é maior que 0,2. Então, tá certo essa minha resolução desse jeito. Ok? Então, se meu cilindro for infinito, a gente vai ter essa solução, esse valor. Mostrei aqui onde a gente poderia inserir as funções de Bessel, né? Só clicar, ele já vai inserir elas. Então não tem segredo. Esse aqui é o nome de Euler, né? Um exponencial. Vou mostrar para vocês aqui. Ele vai estar aqui junto com o π. Tá? É o 2,718. Muito bem. Prestem atenção que quando a gente vai fazer a raiz aqui, eu tenho que colocar essa parte do lado esquerdo da equação aqui, tudo para um lado só, tá? Então, esse θ aqui, ó, que a gente está vendo, eu passei esse θ para o lado direito da igualdade e igualei isso tudo igual a zero, tá? E aí eu achei a raiz dessa função, dessa equação igualada a zero. E aí esse θ aqui nada mais é do que essa tabela eu peguei do livro de temperatura, tá? Mas é análogo. Vai ser a concentração adimensional. Nesse caso aqui, ele está te mostrando a temperatura dimensional. Mas a gente utilizou para concentração adimensional, que é essa parte aqui, ó. Menos concentração de A na superfície, menos a concentração de A num tempo que eu estou procurando, sobre a concentração de A na superfície, menos a concentração de A no início. Muito bem, quem que eu quero achar? T. E eu quero esse T nesse intervalo. Muito bem, achei. É isso. O que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar esse cilindro não sendo infinito. Ou seja, há também transferência de massa pelas extremidades dele, pela ponta e pela base dele. Com isso, esse tempo que a gente vai achar, provavelmente tem que ser menor que isso aqui. Porque nesse formato que a gente está considerando, é como se a base e a ponta desse cilindro fossem desprezadas as transferências nelas. Então, esse é o cilindro infinito. Agora, a gente vai considerar que existe perda, que existe transferência através dessa, no eixo axial. Ele vai te dar as informações do comprimento, né, desse pellet. Então, a gente fala que é 5 centímetros. Como a gente parte do centro dele, né, existe uma simetria de eixo aí, eu pego e coloco 5 dividido por 2, porque eu vou partir do meio dele. E aí, mais uma vez, ele me fala o quê? A 1 centímetro da borda, da ponta. O que eu tenho que fazer? 2,5 menos 1. Isso vai te dar um x aí de... Cadê os? De 1,5, tá? Mais uma vez, vou utilizar aqui do cilindro. Refaça do cilindro, vai dar a mesma coisa, porque eu não mudei nenhuma informação. Por que eu fiz aqui de novo? Porque se por algum motivo a gente quisesse mudar alguma informação, eu já tenho ele pronto aqui.
Então, se ao invés de ser mudasse a posição agora aqui no cilindro, no raio, eu conseguiria mexer aqui. Como não mudou, vai te dar o mesmo valor. Do lado de cá, a gente tem parede plana, que aí sim, a minha função transcendental aqui, a minha equação, ela mudou, que agora é para parede plana, ela é a função da tangente. Tangente. Todas em função de Biot. O que eu vou fazer mais uma vez? Eu vou olhar nessa tabela aqui em cima para ver a raiz oscila de quanto até quanto. Se o Biot for muito pequeno, até 0,01, ela é 0,09. Se for infinito, é 1,57. Então, eu coloquei de 0,05 até 2. Resolvi para esse caso, deu esse valor de raiz. Então, tem as duas raízes. Com isso, eu consigo calcular o y, faço a função, né, esse θ aqui, eu chamo ele de y aqui, para a placa, e o y para o cilindro. Então, eu defino essas funções. Por que eu estou definindo essas funções? Porque agora eu vou colocar, para eu saber o tempo, eu vou multiplicar essas duas funções e eu tenho que igualar ela pela concentração adimensional, que é essa concentração adimensional que a gente tinha passado por lá de cá e feito a raiz, tá? Então, eu tenho todos os valores aqui. Essa concentração adimensional, ela é conhecida. Tanto é que está aqui, ó, calculada. Depois eu conferi aqui, então, calculei. Então, esse valor eu tenho. Quem que eu não tenho? Eu não tenho o t na multiplicação dessas duas funções. Então, eu não tenho o t aqui. Ó. Eu não tenho esse t e não tenho esse t. Faço a minimização e acho um valor aqui de tempo em segundos. Chamo o TB aqui, coloco em horas, deu 119. Menor do que o nosso 129. Tá bom? Faz sentido, então. Logicamente, não é muito menor, porque continua a difusão sendo baixa, né? Faço o lado esquerdo e faço o lado direito para confrontar os dois valores e observar se os valores são iguais. São iguais. Então, essa é a nossa resposta para esse caso. Tá? Quando o cilindro é finito, cilindro curto. Muito bem. Eu deixei as imagens aqui só para consulta, para caso tiver dúvida, quiser montar para esfera, vai mudar os valores aqui, achar outra raiz, para vir aqui conferir se está tudo ok, se você não cometeu nenhum erro. Não precisava deixar as tabelas na resolução, tá? As tabelas são simplesmente para conferência. Falou, pessoal? Então, até mais.